Quem aí não ama a velocidade de um SSD? É incrível como eles transformaram o uso dos computadores, né? Tudo fica mais rápido, mais ágil, parece mágica às vezes. Totalmente. Mas já parou para pensar se todo SSD é igual por dentro? A gente compra pela capacidade, pela marca, talvez pelo preço, mas tem uma peça central ali que, olha, faz uma diferença enorme no dia a dia e até na vida útil do negócio. Isso mesmo. Ok, vamos desempacotar isso então. Exatamente. Essa peça-chave, sabe, o coração pulsante do SSD, é a memória NAND Flash. É nela que todos os seus dados ficam guardados. Tudo mesmo, sistema, programas. Tudinho. Sistema operacional, programas, aquele projeto importante do trabalho, o jogo novo, as fotos das férias. Tudo tá ali na NAND. E olha, os materiais que a gente analisou são bem claros nisso. Existem tipos diferentes dessa memória NAND. Ah, não é tudo a mesma coisa? Não mesmo. E essas diferenças impactam direto no desempenho, naquele uso do dia a dia que você sente, sabe? Impactam também em quanto tempo o SSD vai durar e, claro, no bolso, né? No quanto ele custa. Entendi. Então, a nossa missão aqui hoje é mergulhar nesses detalhes, né? Tentar entender o que cada tipo de NAND significa na prática. Exato. Porque saber isso pode fazer toda a diferença na hora de escolher um SSD que realmente funcione para o que a pessoa precisa. Sem gastar demais ou, pior, acabar com algo que não dá conta do recado, certo? Precisamente. A ideia é sair daqui com uma visão mais clara das opções. Para começar, vamos só alinhar todo mundo o que é essa tal de memória NAND. Boa. O básico primeiro. De forma simples, é um tipo de memória não volátil, isso é super importante. Não volátil. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela guarda as informações mesmo quando a gente desliga o computador. Diferente da memória RAM, que você desliga e, puf, esquece tudo. A RAM é a esquecida da turma. Isso. A NAND não. Ela garante que seus arquivos, seus programas, tudo esteja lá bonitinho quando você ligar o PC de novo. É a memória permanente do SSD. E como ela faz essa mágica? Como ela guarda as coisas? Olha, fisicamente, ela é feita de milhões, às vezes bilhões de célulazinhas minúsculas, microscópicas mesmo. Cada célula dessas funciona como se fosse um potinho minúsculo que armazena bits. Bits. Os zeros e uns da computação. Exatamente. As unidades básicas de informação digital. E o jeito como essas células guardam esses bits, ou melhor, quantos bits cada uma guarda, é que define os diferentes tipos de NAND que a gente vai conversar. Então é aí que um negócio começa a ficar interessante de verdade, né? Esse é o ponto crucial que os materiais destacam, a quantidade de bits que cada célulazinha microscópica consegue guardar. Isso. Pode ser um bit, 2, 3 ou até 4 bits por célula. E essa única característica, que parece simples, tipo, guarda mais um bit, acaba definindo tudo? Basicamente, sim. Define o tipo de NAND e cria um jogo de equilíbrios e compensações, sabe? Em 3 áreas super importantes. É como um triângulo de trade-offs. Um triângulo. Quais são os vértices? O primeiro vértice é a capacidade. É meio óbvio, né? Quanto mais bits uma única célula consegue guardar, mais dados no total cabem naquele mesmo espacinho físico do chip. Ah, claro. Mais informação no mesmo potinho. Exato. É por isso que hoje a gente vê SSDs com capacidades enormes, de vários terabytes, sem eles serem gigantescos fisicamente. Guardar 3 ou 4 bits por célula, como no TLC e no QLC que a gente vai ver, permite uma densidade de armazenamento muito maior do que guardar só 1 bit, como no SLC. Faz sentido. E o segundo vértice desse triângulo, qual é? É a velocidade. Mas aqui tem um detalhe, é principalmente a velocidade de escrita. Para guardar mais bits numa célula só, o controle tem que ser muito mais preciso, sabe? Como assim? Imagina que você tem que diferenciar vários níveis de carga elétrica naquela célula minúscula para representar combinações diferentes de zeros e uns. É um processo mais delicado, mais complexo. Ah, entendi. Por isso, geralmente, quanto mais bits por célula, mais lento tende a ser o processo de gravação de dados, especialmente se for muita coisa de uma vez de forma sustentada.
A leitura costuma ser rápida em todos os tipos, mas é na escrita que as diferenças aparecem mais. Entendi. É tipo tentar arrumar muitas coisas numa caixa pequena. Tem que ter mais cuidado, leva mais tempo para organizar tudo direitinho lá dentro. Faz sentido. E o terceiro vértice? Imagino que seja importante também. Crucial: a durabilidade. A vida útil de uma célula NAND não é infinita, infelizmente. Ah, ela se desgasta? Sim, ela se desgasta a cada vez que você escreve e apaga dados nela. Os materiais que a gente viu usam um termo técnico para isso: ciclos de programação a apagamento, ou P-cycles. B-cycles. Isso. Esse número é uma estimativa de quantas vezes, em média, uma célula pode ser reescrita antes de começar a dar problema, a falhar. E aí vem a regra, de novo: guardar mais bits por célula gera mais, digamos, estresse elétrico a cada ciclo desses. Mais trabalho para a célula. Exato. Resultado: quanto mais bits por célula, menor o número total de ciclos PE que ela aguenta. Ela se desgasta mais rápido. Ok, então o dilema central que as fontes mostram é esse. Geralmente não dá para ter tudo no máximo ao mesmo tempo. Se você quer mais capacidade e um custo menor, que geralmente vem com mais bits por célula, Aí você provavelmente vai ter que abrir mão um pouco na durabilidade e talvez na velocidade de escrita sustentada. e se quiser performance extrema e durabilidade máxima. Aí prepara o bolso, porque vai custar bem mais caro e a capacidade tende a ser menor. O segredo, então, é achar o ponto de equilíbrio certo para cada tipo de uso. Exatamente essa é a questão. Agora sim a gente pode olhar para os tipos específicos de NAND com essa lente, entendendo esses trade-offs. Começando pelo topo da pirâmide, né? O SLC. Isso, SLC, Single Level Cell. Como o nome diz, armazena só 1 bit por célula. Simples, direto. E quais as consequências disso na prática, segundo o que você viu? Performance e durabilidade, assim, absurdas. Os materiais falam em velocidades de escrita altíssimas e uma durabilidade que pode chegar a números impressionantes, tipo 100 mil ciclos PE. 100 mil? Nossa, É uma resistência quase industrial, sabe? Mas sempre tem um mas, né? O custo deve ser... exorbitante, fora de série. E além disso, a capacidade de armazenamento é baixa para os padrões de hoje. Então, para quem serve isso? Por isso, os textos indicam que o SLC fica restrito a nichos muito específicos. Servidores que precisam de desempenho máximo e confiabilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, sabe? Sistemas industriais, equipamentos médicos críticos. Coisas onde falhar não é opção. Exato. Onde o custo é secundário perto da necessidade de robustez. Algumas linhas empresariais, como umas mencionadas da Micron e da Samsung Enterprise, usam essa tecnologia. Mas para o consumidor comum, esquece. É praticamente inacessível e, na maioria das vezes, nem precisa de tanto. Entendido. SLC é o tanque de guerra. Super forte, super rápido, mas caríssimo e não é para qualquer um levar para casa. Descendo um degrau na escada, o que a gente encontra? Aí a gente tem o MLC, ou Multilevel Cell. Esse armazena 2 bits por célula. Historicamente, foi um passo bem importante para conseguir aumentar a capacidade e reduzir os custos em relação ao SLC. Ele era um meio termo, então? Exato. As fontes o colocam como um meio termo em desempenho, durabilidade e preço. E ainda se acha muita MLC por aí hoje, no mercado para consumidor? Bem menos comum hoje em dia, viu? Os materiais não dão um número exato de ciclos PE, mas indicam que é um valor intermediário, significativamente maior que os próximos que vamos ver, TLC e QLC, mas bem abaixo do SLC. E por que ele sumiu um pouco? Ele acabou sendo meio que espremido, sabe? Não era tão robusto quanto o SLC para aquelas aplicações super críticas e muitas vezes ainda era mais caro que o TLC, que se popularizou muito para o consumidor geral. Ele ainda pode aparecer em algumas aplicações profissionais de uso bem intenso, mas perdeu bastante espaço no mercado de massa. Certo. Então a MLC foi importante, mas hoje não é tão comum. E aí a gente chega no território que a maioria das pessoas que montam um PC ou compram um notebook hoje encontra, certo? O TLC. Exatamente, agora sim.
TLC, ou Triple Level Cell. Esse guarda 3 bits por célula. Os textos que a gente analisou frequentemente descrevem o TLC como o ponto de equilíbrio ou até o padrão ouro para a maioria dos usuários, especialmente para quem é mais entusiasta ou trabalha com PC. Equilíbrio perfeito. Por que esse título todo? O que ele tem de tão bom? É porque ele consegue combinar os atributos de uma forma muito eficaz, sabe? A durabilidade é considerada bem sólida para a maioria dos usos. As fontes estimam algo em torno de 3.000 ciclos pés. 3.000? Bem menos que os 100.000 do SLC, mas ainda assim... Sim, mas para um uso normal ou até intenso de consumidor, costuma ser mais do que suficiente para muitos anos. O desempenho de leitura é excelente, como na maioria dos SSDs, e a velocidade de escrita, embora não seja tão rápida quanto SLC ou MLC, é consistentemente boa, sabe? E notavelmente superior à do que LC, que a gente já vai falar. E o principal, o custo é bem mais acessível que os anteriores. Então, para quem esse tipo de SSD com o TLC seria o ideal? Quem deveria procurar por ele? Olha, as fontes sugerem que é ideal para SSDs de uso geral de boa qualidade, sabe? Para gamers, que também usam o PC para outras tarefas mais pesadas, e principalmente para profissionais, gente que trabalha com edição de vídeo, renderização 3D, programação pesada, qualquer atividade que envolva escrever muitos dados frequentemente. Ah, para quem maltrata mais o SSD com escrita. Isso. Nesses casos, a durabilidade extra e a velocidade de escrita mais constante do TLC fazem diferença no dia a dia e a longo prazo. Modelos como o Kingston Fury Renegade e o Samsung 970 Evo Plus, que apareceram nos materiais, são exemplos de SSDs que usam TLC. Faz todo sentido. É o tipo bom para quase tudo, especialmente se o uso for mais puxado na escrita. E agora vamos para o último da lista, que parece que ganhou um espaço enorme no mercado recentemente. O QLC. Sim, o QLC, ou Quad Level Cell. Esse armazena 4 bits por célula. A grande estrela aqui, como os textos apontam sem dúvida, é a combinação de alta capacidade com baixo custo. Foi o QLC que barateou os SSDs gigantes, então. Exatamente. Foi o QLC que permitiu essa popularização massiva de SSDs de 2 terabytes, 4 terabytes, até mais, a preços que, nossa, eram impensáveis há pouco tempo. Muito mais palatáveis para o consumidor. É a democratização do espaço em estado sólido. Mas, seguindo a lógica daquele triângulo que você falou, deve ter uma contrapartida aí, né? Não tem almoço grátis. Exatamente. A contrapartida está justamente naqueles outros 2 vértices do triângulo, durabilidade e velocidade de escrita sustentada. A durabilidade do QLC é a menor entre os tipos comuns. As fontes estimam algo em torno de 1.000 ciclos P. 1.000 ciclos? É um terço do TLC? Isso. E a velocidade de escrita inerente, a velocidade natural das células QLC, também é mais baixa. Ué, mas espera aí. Eu vejo muito SSD QLC anunciando velocidades super altas na caixa. Como assim a velocidade é mais baixa? Tem truque aí? Tem. Quer dizer, não é bem um truque, é uma tecnologia inteligente. Eles usam principalmente um cache. Geralmente um cache SLC ou algo que funciona como SLC. Em cache dentro do SSD? Isso. Uma pequena porção da memória QLC é usada temporariamente como se fosse SLC, guardando só 1 bit por célula, o que a torna super rápida para escrever, enquanto você está gravando dados e cabe nesse cachê. A velocidade fica lá em cima. Fica ótima. O problema acontece quando você vai mover arquivos muito, muito grandes ou fazer gravações contínuas por muito tempo, que acabam esgotando esse cachê rápido. Aí o SSD precisa começar a escrever direto nas células QLC normais. E é nesse momento que a velocidade de escrita pode cair bastante, revelando a velocidade nativa mais lenta do QLC. Ah, então é por isso que às vezes quando a gente está copiando aquela pasta gigante de fotos ou vídeos, a velocidade começa super alta e de repente
despenca. Exatamente. Esse é um sintoma clássico do cache se esgotando num SSD QLC. Às vezes acontece em TLC também, mas geralmente a queda é menos acentuada e a velocidade base depois da queda ainda é maior. Entendi a mágica agora. Mas olha, apesar disso, os materiais são bem claros. Para o uso da maioria das pessoas, o QLC é sim uma excelente opção de custo-benefício. Para quem especificamente ele brilha mais. Para armazenamento geral, sabe, guardar arquivos, fotos, vídeos, para instalar bibliotecas enormes de jogos, onde o principal é a leitura rápida para carregar o jogo. E a leitura continua rápida no QLC. Sim, a leitura geralmente é muito boa. O gargalo maior é na escrita sustentada. Então, para jogos onde você escreve uma vez e lê muitas, funciona super bem. E também para equipar sistemas onde o orçamento está mais apertado. É ótimo ter muito espaço com leitura rápida pagando menos. Exemplos como o Kingston NV3 e o Crucial P3, que foram citados, se encaixam bem nesse perfil de QLC mais acessível. Entendido. QLC é o rei do custo por gigabyte. Ótimo para guardar e ler dados, mas tem essas ressalvas na durabilidade e na escrita pesada e contínua. Legal. Agora, tem um outro termo que a gente vê direto nas especificações hoje em dia. 3D NAND. Isso é mais um tipo de célula, tipo SLC, TLC, QLC? Não exatamente. 3D NAND não fala sobre quantos bits cada célula guarda, mas sim sobre como essas células são organizadas fisicamente lá dentro do chip de memória. É uma mudança na arquitetura, uma evolução fundamental que hoje praticamente todos os SSDs modernos usam, sejam eles TLC ou QLC. Ah, então não é um tipo de célula, é um jeito de construir. Qual a diferença para o jeito antigo, o tal do 2D? Imagina assim, na tecnologia antiga que a gente chama de NAND 2D ou planar, as células de memória eram colocadas lado a lado, numa única camada. Pensa numa cidade com casas térreas, todas no mesmo nível. Certo. O espaço acabava rápido, né? Para colocar mais casas, você precisava de um terreno maior. A solução genial do 3D NAND foi começar a empilhar essas camadas de células, verticalmente. Como construir prédios, em vez de espalhar, subir. Exatamente, como andares de um prédio. Uma das fontes até faz uma analogia interessante com tecnologias de processadores, que também empilham coisas, tipo o 3D V-Cache da AMD. É a mesma ideia. Verticalizar para ganhar espaço. Genial. E quais as vantagens disso na prática? Só mais capacidade? Não só. O que é fascinante aqui é que traz múltiplos benefícios. Primeiro, claro, a densidade de armazenamento foi lá para cima. Cabe muito mais capacidade no mesmo espacinho físico de antes. Isso a gente já vê nos SSDs de hoje. Sim. Segundo, e isso pode parecer estranho, mas o empilhamento vertical geralmente melhora a durabilidade e até o desempenho. Ué? Melhora? Como assim? É que como as células ficam um pouco mais espaçadas umas das outras, porque agora tem a dimensão vertical separando também, existe menos interferência elétrica entre elas. Menos interferência significa menos desgaste e operações mais confiáveis. Que interessante. E terceiro, essa arquitetura 3D, por causa desses fatores e outros detalhes de fabricação, tende a consumir menos energia também. Nossa, então o 3D NAND foi um avanço e tanto. Ajudou a tornar o TLC e o QLC não só mais densos, mas talvez até um pouco mais robustos do que seriam se ainda fossem feitos em 2D. Exatamente. Ele ajudou a viabilizar essas tecnologias de mais bits por célula de forma mais eficiente. Por isso, hoje, você vê no mercado as combinações 3D TLC e 3D QLC. O 3D fala da estrutura de construção e o TLC QLC fala de quantos bits cada célula naquela estrutura guarda. Essa tecnologia virou o padrão porque o pacote de vantagens é muito bom. Ufa! Muita informação técnica, mas super útil para entender o que tem dentro do SSD. Agora vem a pergunta de ouro, né? Como é que uma pessoa comum, que não vive lendo ficha técnica, pode descobrir qual tipo de NAND está dentro do SSD que ela está pensando em comprar? Porque as caixas e os anúncios nem sempre gritam «Ei, eu sou TLC» ou «Cuidado, eu sou QLC», né? É verdade. Nem sempre é óbvio. A recomendação clara que aparece nas fontes é:
Não confie só naquela descrição superficial da loja online ou da prateleira. É preciso fazer o dever de casa. Que seria? Consultar as especificações técnicas detalhadas do modelo específico do SSD. Geralmente essa informação está disponível lá no site do fabricante. Às vezes tem que procurar um pouquinho, ir na ficha técnica completa, datasheet, mas é lá que a resposta definitiva costuma estar. Investigar é a chave, então. Nada de comprar só pela foto bonita da caixa. Exato. E vale lembrar também, como os materiais mencionaram rapidinho, que o tipo de NAND é super importante, claro, mas não é a única coisa que define o desempenho, né? De jeito nenhum. Outras coisas como o chip controlador do SSD, que é o cérebro que gerencia tudo, e a presença ou ausência de um cache DRAM. Ah, o cache DRAM. Isso, que é uma memória RAM rapidinha dentro do próprio SSD para ajudar a acelerar as operações. Tudo isso também tem um impacto bem grande no desempenho geral que você sente. Mas aí já é papo para outra análise mais funda. Focando na NAND, a escolha realmente volta para aquele triângulo de trade-offs que a gente falou. Boa. Então, para a gente ir fechando, vamos recapitular a ideia central que os materiais trouxeram. Vamos lá. A escolha ideal do tipo de NAND depende fundamentalmente do seu perfil de uso e, claro, do seu orçamento. Não existe um tipo que seja o melhor para todo mundo em todas as situações. Existe o mais adequado para você. E quais seriam as recomendações práticas finais, assim, resumindo o que a gente viu nas fontes? Olha, as fontes sugerem mais ou menos o seguinte: se você busca máxima capacidade pelo menor preço possível para guardar muitos jogos, vídeos, fotos, backups, e seu uso é mais focado em ler dados ou fazer escritas mais leves e esporádicas. Tipo o uso da maioria das pessoas para armazenamento geral. Exatamente. Nesse caso, os SSDs QLC oferecem um custo-benefício que hoje é difícil de bater. A velocidade de leitura para iniciar o sistema, abrir programas e carregar jogos vai estar lá e vai ser ótima. Certo. E para quem o TLC seria mais indicado? Agora, se você realiza tarefas que exigem escrita intensa e frequente, pensa em edição de vídeo pesada, renderização 3D, programação com compilações constantes, trabalhar com máquinas virtuais. O pessoal que realmente frita o SSD escrevendo dados sem parar. Isso. Ou se você simplesmente busca um desempenho mais consistente, sem aquelas quedas bruscas de velocidade em tarefas longas e quer uma longevidade maior do drive sob uso pesado, aí o investimento extra num SSD TLC tende a valer muito a pena. Por causa da durabilidade maior e da escrita mais estável. Exato. Aquela durabilidade estimada 3 vezes maior, 3.000 versus 1.000 ciclos PE, segundo as fontes, e a velocidade de escrita sustentada mais alta costumam justificar o preço adicional nesses cenários mais exigentes. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa para a escolha final? Significa que a pessoa precisa se conhecer, né? Ou melhor, conhecer o próprio uso que ela vai fazer do SSD. Exatamente. É tipo um autoconhecimento digital aplicado na hora de comprar hardware. Adorei. Autoconhecimento digital. Perfeito. E pensando em tudo isso, me veio uma questão aqui para a gente refletir um pouco, algo que vai além do que as fontes cobriram diretamente. A tecnologia não para, né? Evolui numa velocidade maluca. Nem fala. E essa busca por mais e mais capacidade, por custos cada vez menores, ela continua firme e forte. Como será que esse equilíbrio delicado entre capacidade, custo, desempenho de escrita e durabilidade vai se comportar daqui para frente? Boa pergunta. Será que a gente vai ver inovações que consigam diminuir as desvantagens do QLC? Ou talvez até um PLC com 5 bits por célula se tornando viável? Ou será que a indústria vai refinar ainda mais o TLC, talvez até trazer o MLC de volta para alguns nichos específicos? Ou essa divisão vai ficar ainda mais clara? SSDs baratinhos e gigantes, só para guardar coisas, e SSDs mais caros e super robustos para quem precisa trabalhar pesado. É um cenário fascinante para a gente ficar de olho, com certeza. Muita coisa pode mudar. Com certeza. Bom,
Essa foi a nossa exploração de hoje pelo universo das memórias NAND. Esse componente essencial que muitas vezes fica escondido, mas que dita as regras do jogo para o desempenho e para a vida útil do seu SSD. Esperamos que essa análise tenha ajudado a clarear um pouco essas tecnologias todas. Sim. E que ajude o pessoal a tomar decisões mais informadas na próxima compra. Agradecemos muito a companhia de todos nessa conversa e a gente se encontra na próxima. Até lá!